Qual é a missão do evangelizador de crianças? Oi pessoal, meu nome é Joaldrey Franco, esse é o canal Evangelizar com Amor e hoje, mês de outubro, mês missionário, você vai falar assim, a missão do evangelizador de crianças é falar sobre Jesus, pregar o evangelho de Jesus, mas tem muito mais por trás disso, então assista esse vídeo até o final, combinado? Bom, o vídeo de hoje, ele é baseado todo nessa apostila, tá? É a apostila do Ministério para as Crianças, módulo básico, da editora RCC Brasil. Então, tudo que eu vou falar tá aqui nessa apostila, que é o meu manual. É o que eu mais uso na hora de evangelizar as crianças. A criança, ela é capaz de Deus. A criança, ela é capaz de sentir a presença de Deus, ela é capaz do silêncio e da oração. Isso nos foi provado quando a Virgem Maria, já com Jesus em seu ventre, visitou sua prima Isabel. Mal adentrou Maria no local, o ventre de Isabel estremeceu. João Batista estremeceu porque sentiu a presença de Jesus. Então, ainda afeto, ele sentiu a presença de Jesus. Então, isso nos faz crer que a criança é capaz de sentir a presença de Jesus desde um dia de vida. Por isso, a nossa igreja é tão firme na luta contra o aborto. Nossa Senhora apareceu diversas vezes para as crianças. Ela fez isso em Fátima, quando apareceu para os 3 pastorzinhos. Ela apareceu em Lourdes para uma adolescente, Nossa Senhora de Salete. E também existem, gente, muitos santos jovens, crianças. São Tarcísio, tem até um vídeo aqui no canal contando a história linda dessa criança de 14 anos que morreu apedrejada defendendo a Santa Eucaristia. Ela sabia, ela entendia que aquela hóstia era Jesus, que Jesus estava ali. E ela não teve medo, não teve receio de defender com a sua própria vida. E tudo isso por quê? Por causa da pureza do coração que tem a criança. Quando Deus fez o homem, lá no livro do Gênesis, ele deu ao homem e à mulher, quando ele fez Adão e Eva, um coração. Antes da serpente, antes do mal entrar no mundo. E é este coração que mais se assemelha ao coração da criança. Por isso devemos sempre buscar ter um coração de criança. Por isso que Jesus ele foi tão taxativo ao afirmar: só vai entrar no reino dos céus aquele que tiver um coração de criança. Aquele que tiver o coração sonhado por Deus antes do pecado entrar no mundo. O Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz assim: E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Nossas crianças têm crescido em graça e em sabedoria ou só têm crescido de tamanho? Você cresceu em graça e em sabedoria ou só cresceu de tamanho, só cresceu em estrutura? Nós temos proporcionado isso às nossas crianças? Devemos imitar Jesus em todas as idades. Não temos que esperar ter 30, 40, 50 anos para começar a imitar Jesus. Jesus, com 12 anos, ele foi encontrado no templo, pregando aos doutores da lei, falando sobre as coisas de Deus. As nossas crianças, hoje, de 12 anos, têm condições de falar sobre as coisas de Deus? Condições têm, mas elas não têm preparo, Elas são capazes, sim, mas elas não têm preparo. Por quê? Porque elas não estão crescendo em graça e em sabedoria. E por que é importante crescer em graça e sabedoria? É porque, diante de tantas escolhas que fazemos na nossa vida, é a graça e a sabedoria que nos faz enxergar, escolher o caminho que me leva ao céu, o caminho que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Pense na sua vida.
Quantas escolhas você não fez errado porque estava pequena em graça e em sabedoria, não é verdade? Eu olho para mim e eu vejo muitas. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, muitas das coisas eu teria feito diferente. Como crescer em graça e em sabedoria? Na apostila diz o seguinte: o rompimento das sequelas do pecado com o qual todos nós nascemos acontece com o desenvolvimento de uma consciência cristã. Como se desenvolve uma consciência cristã? Aprendendo a palavra de Deus, aprendendo as coisas que estão na Bíblia, aprendendo os ensinamentos, os dogmas, as coisas da igreja. Então, quando eu aprendo a palavra de Deus, eu desenvolvo a minha consciência cristã. Com o desenvolvimento dessa consciência cristã, eu cresço em graça e em sabedoria. E eu estando grande em graça e em sabedoria, eu consigo tomar as melhores escolhas. Então aqui eu cheguei aonde eu queria. Qual é o papel do evangelizador de crianças? Ajudar as crianças a crescer em graça e em sabedoria. E se para crescer em graça e sabedoria é preciso conhecer a palavra de Deus, o papel do evangelizador é o quê? Ensinar a palavra de Deus para as crianças, de uma maneira que ela seja entendida por elas. E é aí que entra toda a linguagem, né? O lúdico, entender que a criança não é um mini adulto. Aceitar a criança como ela é. E tudo isso a gente já falou aqui nesse canal em outros vídeos, né? Tem um vídeo sobre como falar com as crianças. Quando você entende a criança, como ela pensa, quando você não tenta modificá-la, mas você se adapta a ela, se faz ser entendida por ela, você está ajudando ela a crescer em graça e sabedoria. E essa é a sua missão, evangelizador. Seja na catequese, seja no ministério para as crianças, seja em alguma pastoral da criança, pastoral dos coroinhas. A sua missão é, através de ensinar a palavra de Deus, através de falar do Evangelho de Jesus, ajudar a criança a crescer em graça e em sabedoria. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal e compartilhe. Quando você compartilha, você está evangelizando também pelas redes sociais. Não perca, próximo vídeo, sábado às 17 horas. Beijo!